Bem, amados, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez nesse altar. E eu sempre, quando subo aqui, eu falo: Senhor, como o Senhor cuida da minha vida. Eu jamais, por mais sonhos que eu tenha tido, eu nunca imaginei estar aqui. Porque os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos planos, do que os nossos pensamentos. E se Deus talhou ou vem talhando a minha vida para estar sendo um canal do fluir da palavra, da verdade, da graça de Deus, eu tenho que fazer com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação, porque é uma responsabilidade diante de Deus, em primeiro lugar, e diante de cada um de vocês aqui, jovens, pais, pessoas que estão aqui para receber algo que vem do coração de Deus para edificar a vida de vocês. Então, me coloco aqui totalmente submisso à vontade de Deus, à voz do Espírito. Quero agradecer também ao nosso apóstolo Miguel Ângelo pela oportunidade e a confiança de poder estar à frente da juventude, os nossos bispos de governo também, agradecer. E a vocês, jovens, que fico muito feliz de ver algumas carinhas aqui que eu não vi há um tempo. Fico muito feliz, porque se Deus te colocou aqui hoje, é porque Ele tem algo para falar ao teu coração. Então aproveite esse momento, não se distraia com o celular, foque no altar, foque naquilo que o Senhor vai falar através dos meus lábios. E você também que nos assiste pela internet, gostaria muito da sua participação, tá bom? Se você está me ouvindo bem, dê um like. Deus tem algo profundo para falar na sua vida. Então vamos ler aqui o tema chave. Aliás, tem vários versículos chaves dessa pregação de hoje. Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 15, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, volta lá um pouquinho, foi muito rápido. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, diga nada, nada podeis fazer. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Deus amado, Deus justo, Deus fiel, Pai. Ó Deus, agora nos colocamos diante do teu altar para ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo para levar à igreja, Senhor. Ó Deus amado, de antemão, eu já quero, Senhor, que toda situação contrária que se levante contra a manifestação do teu poder, do teu Espírito, de tudo aquilo que vai sair desse altar, caia por terra agora, Pai. Ó Deus amado, faça desse lugar o teu altar de adoração, para que eu possa, Senhor, responder aquilo que o Senhor colocou para as respostas certas no coração daqueles que estão sedentos de respostas, aqueles que estão em busca de algo para melhorar, para ser melhor a cada dia. Por isso, Senhor, tira toda a distração, coloca, Senhor, a nossa concentração, o nosso foco para ouvir a tua voz com aquele sonido claro, perfeito aos nossos corações. Oramos com fé e já te agradecemos em o nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém e amém. A constância prepara você para o extraordinário de Deus.
O livro de João, a verdade central dessa mensagem, diz que o extraordinário de Deus, todo mundo aqui quer viver o extraordinário de Deus. Ele não é construído apenas de grandes acontecimentos, mas ele é construído na fidelidade das pequenas e repetidas decisões por pessoas que permanecem em Cristo. E aí, eu abro essa minha homilia, essa pregação, e o que eu quero conversar com vocês é sobre futuro, só que nós vamos passar por uma grande jornada até chegarmos nesse objetivo final. Então eu não vou falar apenas de objetivos profissionais, eu não vou falar sobre questões somente de relacionamento, de casamento, não vou falar somente de questões de filhos, não vou falar somente de questões ministeriais. Não. Primeiro eu quero falar sobre a pessoa que nós estamos nos tornando. A gente precisa saber em que nós estamos nos tornando. Que pessoa? Porque ver o extraordinário de Deus é maravilhoso. Mas quem você precisa se tornar para conseguir sustentar o extraordinário de Deus? A gente precisa sim, porque conquistar é algo importante, muito importante, mas a questão é sustentar. Como é que eu posso sustentar algo que Deus vai trazer para a minha vida? Eu preciso estar preparado para isso. Porque muita gente pede a Deus, por exemplo, uma porta aberta, mas ainda não desenvolveu a responsabilidade de administrar pequenas coisas. Muitas das vezes, nem o seu quarto ele consegue administrar. Muita gente pede crescimento profissional, mas também não administra a sua questão de como projetar a sua vida profissionalmente. Muita gente sonha com casamento, mas talvez não tenha aprendido ainda a perdoar, a ouvir. Não aprendeu ainda a servir, a renunciar a determinadas coisas. Muita gente deseja ter filhos, mas ainda não compreendeu que os filhos não são apenas uma conversa isolada que você pega o celular e deixa ele lá sozinho, enquanto você precisa fazer outras coisas, e você, não, fica aqui, deixa ele aqui no celular, e ele fica ali. Não é. Então nós vivemos uma geração que talvez saiba começar alguma coisa. Começar curso, começar projetos, por exemplo, começar uma dieta, começar a fazer começar planos, estudos, começar a guardar dinheiro, relacionamentos. O problema não é começar. Porque nesse início de começo, tudo é empolgante, é muita emoção. Um relacionamento novo é muita emoção. Você tendo o primeiro filho é muita emoção, mas vocês vão ver ao longo da vida o que é a responsabilidade. Então, amados, o problema não é começar, o problema é continuar quando a emoção passa. Por isso o tema da mensagem é: a constância prepara você para o extraordinário de Deus.
E a pergunta não é apenas se você começou bem aquilo que você almeja. A pergunta é: você está disposto a permanecer? Essa é a primeira pergunta. Segundo ponto que eu quero trazer é que quando Jesus fala, lá no versículo 4, permanecei em mim, ele não fala começa e acaba, não. Ele fala permaneçam. E Jesus utiliza a imagem da videira e dos frutos. Vocês imaginem o que é, porque às vezes a pessoa pensa numa videira. Imagina uma árvore que tem os seus ramos. O ramo, ele não produz fruto por sua própria força. Ele produz fruto porque através da fonte passa a seiva e aí sim, o ramo ele consegue frutificar. Ou seja, ele produz fruto porque permanece ligado à fonte. Então, como nós devemos compreender a nossa constância cristã? Jesus não disse, produzam frutos e depois se liguem a mim. Ele não falou isso. O Senhor falou, permaneçam em mim e depois, sim, vocês verão os frutos. Então, o fruto não é a causa. O fruto é a consequência. É a consequência de quê? Dessa conexão. A constância cristã nasce da conexão com Cristo. E a gente precisa manter essa conexão. O Conexão Jovem, ele foi inspirado exatamente nessa ideia. Conexão, a videira, os ramos, a fonte ligada a Cristo. Então, isso significa que quando nós tentamos construir a nossa vida por força humana, em algum momento a gente se esgota, a gente se frustra. E aí, podemos até manter uma aparência durante um determinado período, podemos parecer fortes diante dos nossos irmãos, podemos demonstrar segurança, mas quando nós estamos longe da fonte, assim como aquele ramo, vocês já viram quando o galho ele seca e ele morre? Mas a árvore está normal, mas tem galhos que secam, porque ali não está mais ligada à fonte. Assim acontece conosco interiormente, nós começamos a secar. E eu não quero, olha só, não levem nunca para o lado pejorativo quando eu trouxer os exemplos. Reflitam, tenham maturidade para entender o que o Senhor está falando através do altar. Às vezes é para admoestar, é para corrigir, é para exatamente dizer para vocês ficarem atentos. É possível continuar frequentando a igreja e permanecer sem estar conectado à fonte? É. É possível cantar, servir, trabalhar, ajudar no ministério, enquanto o coração vai se afastando silenciosamente? É. Por isso, amados, permanecer não significa apenas estar presente naquele lugar, porque se o teu coração não estiver ligado à fonte, você está aqui como figurante. Por isso, amados, permanecer significa manter o teu coração, o meu coração ligado a Jesus. E com isso você passa a cultivar o quê? Comunhão. Você passa a ouvir a palavra. É permitir que o Senhor corrija as nossas arestas, as nossas escolhas. É buscar a Deus quando ninguém está olhando. É depender dele, não só nos dias
bons, que tudo está maravilhoso, mas também naqueles dias mais difíceis. E Jesus encerra dizendo, lá no final do versículo 5, ele fala: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada, é nada, zero. Vocês não conseguem, nós não conseguimos fazer nada sem Cristo. Nós podemos conquistar algumas coisas humanamente? Podemos. Nós podemos sim, podemos ganhar dinheiro? Podemos. Podemos construir uma carreira? Podemos. Podemos alcançar reconhecimento do nosso trabalho? Podemos. Podemos celebrar um casamento? Podemos. Podemos ter filhos? Podemos. Mas, infelizmente, você não pode sustentar sozinho aquilo que somente a presença de Jesus pode sustentar. Você crê nisso? Então, queridos, é importante estarmos ligados à fonte. E quando nós falamos de constância, constância não é você querer atingir a perfeição, ser perfeito. Não. Porque muitas pessoas desistem porque elas confundem. Para eu ter constância, eu tenho que ser perfeito em tudo que eu fizer. E aí, quando eles falham, as pessoas se afastam. As pessoas enfraquecem. Então, amados, as pessoas pensam que ser constante significa nunca falhar, nunca atrasar, nunca perder o foco, nunca enfrentar dúvidas. Não. Na verdade, constância não é nunca cair. Porque quantas vezes pessoas vão e voltam. O problema é você não construir, ou melhor, não transformar essa constância, essa queda, em um local definitivo, onde você fica ali o tempo todo, como se estivesse morando naquele espaço de falha. Então é preciso levantar, é preciso corrigir a direção, é preciso recomeçar com humildade. A gente não pode ser orgulhoso, a gente tem que falar que estamos tendo problemas, estamos tendo dificuldade, não estou conseguindo avançar, eu preciso de ajuda. O apóstolo Paulo mostra lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, falando dele: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, não, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, Paulo ele não fala, cheguei, já alcancei, não. Ele diz o quê? Prossigo, estou prosseguindo. Veja que essa linguagem é de alguém que está o quê? Constante. Está prosseguindo. Continua. Ele tá lutando. Paulo reconhece as suas limitações, mas ele não vai transformar essas limitações em desculpas para não continuar prosseguindo. Ele ainda está crescendo, ele ainda está sendo aperfeiçoado, ele ainda está caminhando. E ele diz, eu ainda não cheguei, mas eu não vou parar. E é assim que nós temos que ter o exemplo de Paulo, porque a constância não vai dizer, eu erro. A constância vai dizer, eu não posso permitir
que o erro decida o meu futuro. Eu não posso ficar parado. Eu preciso me levantar, eu preciso corrigir o norte, o meu caminho para conseguir. Eu preciso descer do salto e pedir ajuda. Nós estamos aqui, não só eu como pastor, nós temos diáconos, nós temos ministros. Vocês receberam ligações? Quem do Ministério de Louvor recebeu ligação essa semana? Ninguém? Ligação não, é mensagem, desculpa. Alguns receberam. Isso mostra a preocupação e isso é o nosso papel. Cuidar de cada um. E agora eu quero entrar num ponto muito importante que nós vamos aqui dessecar. Algo muito profundo que vai transformar, que vamos dizer assim, o que eu peço ao Senhor, que a palavra de Deus, que já é o norte para as nossas vidas, é a bússola, que o que nós vamos aprender aqui agora vai exatamente nos ajudar nessa jornada, para termos essa constância, para que cada um de vocês aqui, o meu maior objetivo, o meu maior desejo é que vocês consigam alcançar o extraordinário de Deus na vida de vocês. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês e eu vou trazer essa passagem de 2 de Pedro, capítulo 1. Eu estou trazendo na versão NVI, porque ela foi exatamente uma forma bem objetiva para nós entendermos o que o Senhor quer falar nesse momento. E Pedro vai nos ensinar que o crescimento, ele é construído por etapas, por camadas. Eu gostaria que vocês, se vocês puderem, Humberto, põe o post. O que nós vamos falar, cada etapa dessa, está dentro desse versículo que nós vamos estudar agora, que está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Aqui vocês estão vendo aqui parece uma edificação, né? Uma edificação. E tem vários pontos importantes, várias camadas, que nós vamos percorrer por essa camada. E essa camada que nós chamamos aqui de camada do crescimento, vocês vão ver que eu dei outros nomes para isso, como uma arquitetura importante, como um edifício. Aqui nós temos arquitetos dentro da nossa, dessa tarde, privilégio. E vocês vão ver que é algo semelhante a isso. Então, se vocês quiserem tirar foto, podem tirar foto. Diz assim a palavra do Senhor, no livro 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por essa razão, empenhem-se, imagina, falando conosco, falando com você, falando comigo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Vou repetir. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento, paz. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Próximo. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. E aí no final, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes, inconstantes, improdutivos no conhecimento do Senhor Jesus. Então, vamos voltar lá no versículo 5. Pedro aqui ele apresenta como se fosse uma construção. Ele não vai falar de uma mudança instantânea, não vai ser algo que vai ser no estalar de dedos, não. Ele fala de acrescentar.
acrescentar. Acrescentar fé, acrescentar virtude, acrescentar conhecimento, acrescentar domínio próprio, acrescentar perseverança, acrescentar piedade, acrescentar fraternidade e amor. Não pode faltar um. É como se Pedro dissesse: Deus, na base, colocou a fé como o quê? Um fundamento. A fé é o fundamento. Agora, construa tudo isso em cima dessa base. Construa tudo. Isso é muito importante porque algumas pessoas esperam que Deus realize tudo sem que haja uma responsabilidade nossa, humana. Mas a graça, e aqui um alerta, não confunda o que eu vou dizer aqui. A graça de Deus não elimina a nossa participação no que diz respeito o nosso crescimento. Quanto à nossa salvação, nós vivíamos mortos em pecados e delitos. Foi por graça que nós fomos salvos. Não foi pelo nosso sacrifício. Mas existem coisas que nós precisamos sim. Temos que nos esforçar. E ele nos capacita a responder. E Pedro começa dizendo lá: empenhe-se, lá no versículo 5. Empenhe-se. E essa palavra empenhar significa o quê? Dedicar. É você ter intencionalidade, compromisso, um esforço direcionado. Empenha-se. Pedro não está dizendo que conquistaremos o favor de Deus pelas nossas obras. Não. Ele está dizendo que quem recebeu a graça não pode permanecer o quê? Estagnado, parado. Porque uma coisa estagnada, ela fede, dá mau cheiro. Ele está dizendo que quem recebeu a graça não pode permanecer estagnado. Quem nasceu de novo precisa crescer. E aqui, quem ama Cristo deseja parecer-se cada vez mais igual a quem? A Jesus. Então, uma vida madura, um casamento saudável, uma boa educação aos filhos, uma carreira sólida, uma vida financeira equilibrada, uma caminhada firme com Deus, ela nunca vai acontecer por um acidente. É preciso nós acrescentarmos algo na nossa vida. E Pedro aqui, ele está nos apresentando aqui um verdadeiro projeto arquitetônico de Deus para formar um cristão maduro. Como eu falei, temos arquiteto, engenheiro civil. Como é que vocês vão edificar um edifício? Vocês vão começar por onde? Pela cobertura? Pelo telhado? Não, agora eu vou começar aqui a botar a janela. Não, eu vou começar com a decoração. Óbvio que não. Primeiro você começa por onde? Pelo alicerce, a base. E a base, depois as colunas, depois cada pavimento. E assim nós vamos edificando. Ou seja, existe uma sequência lógica. E nós não podemos desrespeitar isso. Porque se nós invertermos a ordem da construção, o que vai acontecer? Nós vamos comprometer toda a estrutura dessa construção. Por isso as pessoas caem, quebram. Assim como uma edificação mal feita, ela vai ruir. E assim Deus também trabalha conosco. Ele não está apenas construindo uma carreira. Ele está construindo uma pessoa, um cristão, um ser humano. Deus, nessa construção, veja que cada camada vai te preparar para a próxima camada. E cada virtude fortalece a estrutura interna. E a primeira camada que nós vemos ali é a
Fé. A primeira camada é a fé. Tudo começa aqui. A fé é o fundamento. A fé é o fundamento. Porque sem fundação não existe edifício, não existe edificação, não existe nada. A fé é o primeiro. Então, Hebreus 11:6 afirma que o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas veja, voltando lá no versículo 5, observe algo interessante. Pedro, ele não para na fé. Não. Ele diz: acrescente a sua fé. Por quê? Crer, acreditar, é o começo da caminhada. É o início. Mas a fé é quem vai abrir a porta da sua caminhada. É ela que vai começar a pavimentar as camadas. Mas a maturidade é construída a partir do momento que nós entramos através dessa primeira base da fé. É a primeira porta. Segunda camada é a camada da virtude. Acrescentar à fé a virtude. A palavra virtude, ela fala de experiência moral, de caráter, fala de integridade. Porque para a fé produzir comportamento, ou melhor, porque a fé precisa produzir comportamento. E esse comportamento, ele tem que ter excelência moral, caráter, integridade. Por quê? E aqui começa. Não basta eu dizer, eu creio em Deus, mas as minhas decisões não têm nada a ver. Ou seja, essa fé precisa aparecer nas nossas decisões. No trabalho, por exemplo, se você, no seu trabalho, você aceitar um caminho desonesto, apenas porque você acha que é mais rápido, ou você quer passar por cima de um colega do trabalho. Por exemplo, na faculdade, no estudo, você vai para a prova, você cola a prova toda. Aí o pessoal tudo olhando um para o outro assim, mas vocês não podem colar. Vocês estão sabotando. Nos negócios, você enganar alguém, não fazer a declaração. Eu sei que nosso país é o país que mais arrecada com tributos, mas infelizmente, você não pode, porque é numa dessas que o inimigo te envergonha. Dentro do casamento, ser fiel somente fisicamente, mas emocionalmente, a pessoa não cuida das conversas, não respeita os limites, por fora age como o seu cônjuge não estivesse presente. O caráter é aquilo que permanece quando tudo desaparece em volta, quando não tem ninguém vendo, é ali que o nosso caráter tem que permanecer. Então, prosseguindo, falamos da segunda camada, a virtude. A terceira camada é o conhecimento. Veja lá no versículo 5 que ele fala: a fé, a virtude acrescente o conhecimento. Então nós precisamos acrescentar ao nosso caráter o conhecimento. Isso é extraordinário porque Pedro mostra que boa intenção não substitui sabedoria nem conhecimento. Não basta eu ter somente boas intenções. E aqui, eu vou ser um pouquinho mais duro. Eu vou ser verdadeiro, como eu sempre sou. Vivemos uma geração que valoriza muito a opinião dos outros, não é verdade? Só que Deus valoriza o conhecimento. Não adianta vir alguém falar, porque eu já ouvi falar disso. Não.
Ninguém administraria bem uma empresa apenas porque tem uma boa vontade. Eu vou chegar de cada degrau. Empresa, estamos falando de trabalho. Ninguém conduz um casamento saudável só porque diz que ama a sua esposa, seu marido. Ninguém educa filhos porque possui autoridade sobre os filhos. Não é só por isso. É preciso aprender, é preciso crescer, é preciso desenvolver maturidade. Quem deseja crescer profissionalmente precisa continuar estudando. Quem precisa administrar bem as suas finanças precisa continuar aprendendo educação financeira. Precisa saber sim, porque você sabe, você honra o Senhor com teus bens, mas se você não tem educação financeira, quem deseja construir um casamento sólido precisa desenvolver comunicação dentro do relacionamento, precisa desenvolver inteligência emocional, capacidade de ouvir o cônjuge. Quem deseja educar filhos segundo o coração de Deus precisa compreender cada fase do desenvolvimento dos seus filhos. Como eu falei, não adianta você botar um celular, botar ele em frente do computador e esquece. Você acha que você está educando? Você acha que aquilo que ele está ouvindo ali é o maior tempo que ele tem? Não é com a família, é exatamente com alguém falando algo que vai criar as condições que ele deve seguir. Pais constantes não só utilizam as suas autoridades, não. Eles precisam aprender, eles precisam observar. Eles crescem junto com a família. Agora eu quero aplicar isso também no nosso ministério, por questões ministeriais. Infelizmente, às vezes pensamos que a boa vontade é suficiente para servir a Deus. Mas Pedro nos ensina que o crescimento passa pelo conhecimento. Ninguém deveria subir no altar para ministrar uma palavra apenas porque fala bem, porque é bonitinho, porque sabe se comunicar, é eloquente. Não. Não pode. Ninguém deveria conduzir, por exemplo, um momento do louvor apenas porque canta bonito, porque tem a voz perfeita. Não é só por isso. Ninguém deveria tocar um instrumento apenas porque possui um talento maravilhoso, sabe tocar muito bem o seu instrumento. Amados, altar nunca foi ambiente de improviso. Não. Altar é lugar santo, de preparo. Quem deseja ministrar precisa primeiro estudar, precisa aprender, precisa conhecer. Por exemplo, se você é um ministro da palavra, você precisa conhecer a palavra, precisa desenvolver maturidade espiritual, precisa compreender a responsabilidade que o Senhor Jesus está colocando na mão de cada um de nós, e eu me coloco nesse lugar. Porque quando alguém sobe ao altar, ele não está apenas executando uma função, ele está influenciando pessoas, ele está influenciando vidas, ele está edificando, ele está representando Cristo diante da igreja. E isso exige responsabilidade. Da mesma forma, nós líderes, precisamos compreender que formar pessoas é muito mais importante do que preencher escalas. Só liga lá, está disponível, bota aqui, tá, já completei a escala. Isso não é liderança.
Líder, para ser constante, ele não procura apenas quem está disponível, e isso já é o suficiente. Ele procura preparo, ele discipula, ele ensina, ele corrige, ele acompanha, ele investe tempo, porque entende que o ministério não pode ser um palco. É serviço, e serviço exige responsabilidade diante de Deus, diante do próximo. Não devemos ter pressa em colocar pessoas no altar. Nós devemos ter, sim, compromisso em prepará-las para estar no altar. Por quê? Para que elas permaneçam no altar. Porque subir é relativamente fácil. Difícil é permanecer servindo com fidelidade durante muito e muito tempo. Então, amados, o conhecimento, ele protege. O conhecimento protege contra o orgulho, contra os erros. Ele protege contra a modinha. Ele protege contra falsas doutrinas. Porque a gente conhece a palavra da graça de Deus, a gente sabe. Muitas das vezes nós frequentamos alguns eventos evangélicos, não é isso? Todo ano tem eventos gospels que envolvem vários ministérios. A gente sabe muito bem separar aquilo, reter o que é bom. Então o conhecimento nos protege contra decisões precipitadas. Ou seja, quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos o quanto ainda precisamos crescer. E o verdadeiro conhecimento nunca vai produzir orgulho, nunca vai produzir arrogância. Pelo contrário, ele vai ele vai fazer o quê? Gerar em você o quê? Humildade. Humildade para ensinar o teu irmão, ter cuidado com ele, não expor o teu irmão em determinadas ações. Você vai cuidar dele. E é exatamente isso que Paulo escreveu em Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. É assim que nós temos que estar preparados, através do conhecimento. Ou seja, não existe excelência sem preparação. Galera, eu estou sendo franco, real, verdadeiro. Não existe maturidade sem nós aprendermos, não existe crescimento sem disposição para você continuar aprendendo. Nós precisamos, a vida é isso, a vida é um aprendizado. Eu estou aprendendo cada dia. Conhecimento transforma boa intenção em competência. Imagine essa competência colocada nas mãos de Deus. Você transforma-se num instrumento poderoso para servir a Deus e glorificar o nome do Senhor. Então, nós colocamos aqui, acrescentamos a camada de conhecimento dentro dessa edificação. A quarta camada é o domínio próprio. Ele continua a construção, Pedro. Depois do conhecimento, ele diz, ao conhecimento, o domínio próprio. Ele acrescenta o domínio próprio. Veja, isso é muito interessante, sabe por quê? Pedro, ele sabia que o conhecimento sozinho não transforma ninguém. Existem pessoas extremamente inteligentes, mas são incontroláveis. Elas não conseguem controlar as suas próprias emoções. Às vezes existem profissionais assim, tão capacitados, tão brilhantes, que perderam as suas carreiras inteiras porque não cuidaram do seu orgulho próprio. Dominaram o seu próprio orgulho. Com relação ao casamento, casamentos que terminaram não por falta de amor, mas por falta de domínio próprio. Ministérios promissores que perderam credibilidade,
Porque os líderes não aprenderam a governar os seus próprios corações. Ou seja, o maior inimigo das pessoas não está fora dela, está dentro dela. Muitas vezes está lá dentro. E Jesus ensinou isso, ele disse que lá foi Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. A prostituição, aí ele vem falando um monte de coisas. Os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, amados, depois de nós aprendermos, adquirirmos o conhecimento, nós temos que aprender a nos dominar, governarmos a nós mesmos. Porque nós vivemos numa geração que quer tudo rápido, tudo acontecendo de forma acelerada. A cultura atual diz o seguinte: siga o teu coração, meu corpo, minhas regras. Mas a palavra de Deus diz: guarda o teu coração. O coração precisa de direção, ele não precisa de liberdade absoluta, gente. Então, o domínio próprio é você conseguir dizer não para você mesmo. E talvez isso seja uma das maiores frustrações da maturidade cristã. Domínio próprio é compreender que nem tudo que é permitido lhe convém. E Paulo escreve isso lá em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei de dominar por nenhuma delas. Esse versículo é extraordinário. Paulo não está perguntando apenas: eu posso fazer? Não. Ele pergunta: isso está me dominando? Porque a qualquer coisa que domina o nosso coração vai querer ocupar o lugar que pertence a Cristo. Então, o domínio próprio significa aprender a dizer: hoje eu não vou gastar esse dinheiro porque existe um sonho maior que eu quero construir. Eu não vou responder no impulso porque, por exemplo, no relacionamento, eu quero preservar meu casamento. Eu não vou abandonar os meus estudos porque existe um propósito maior para construir. Então, vivemos numa geração que deseja grandes resultados, mas poucos desejam desenvolver o que eu chamo de autocontrole. Nós precisamos nos autocontrolar. Queremos estabilidade financeira, mas não queremos corrigir, controlar os nossos impulsos com os nossos gastos. Vai para o shopping, tem que sair do shopping com alguma coisa. Eu fico impressionado. Vamos passear no shopping. Sai com alguma compra. Não tem. Olha, eu estou falando sério, isso acontece na minha casa, tá? E eu tenho 2 mulheres. Compram. Nunca vi, o shopping não é legal. Então, mas é uma prova. Aleluia. Fala, Deus. Queremos o casamento extraordinário, mas nós não queremos controlar, por exemplo, no meio de uma discussão, o orgulho. A gente precisa quebrar. Queremos crescer espiritualmente, mas nos alimentamos muitas vezes de hábitos que nos afastam dessa comunhão com o Senhor. Nós queremos filhos equilibrados, mas às vezes, numa discussão em casa, nós, pais, às vezes somos totalmente destemperados. Então, como é que você quer ter filhos equilibrados se nós não reagimos com equilíbrio diante deles? Então, existe um momento em que os pais vão precisar corrigir, mas corrigir não é você perder o teu controle. Porque o pai, quando ele é dominado pela ira, ele nunca vai disciplinar. Ele vai ensinar o teu filho a ter medo. Ele vai ficar com medo.
Uma mãe, por exemplo, dominada por insegurança, ela vai demonstrar o que? Desespero. Então vai transmitir ansiedade. E filhos aprendem muito mais observando o quê? As nossas reações como pais, do que o que a gente fala. Então, o domínio próprio não enfraquece uma pessoa. O domínio próprio, ele fortalece relacionamentos. Fortalece famílias, fortalece ministérios, fortalece empresas, fortalece amizades, fortalece a fé. Então, quem não aprende a governar a si próprio, os próprios impulsos serão os seus governadores. E é por isso que Pedro coloca domínio próprio antes da perseverança. Porque ninguém consegue perseverar diante de muitos impulsos, né? Muitos anos sem aprender primeiro a governar a si mesmo. Então, a quinta camada, perseverança. Ao domínio próprio, coloque em perseverança. Percebam a lógica dessa construção? Essa palavra talvez seja a que menos conversa com o tema que mais conversa com o tema dessa mensagem. Porque constância e perseverança caminham juntas. E como eu falei, nossa geração vive sempre buscando resultados automáticos. E Deus continua falando, temos que passar pelo processo. Quer ver um exemplo? Todo mundo admira o dia da colheita. Mas onde é que Deus trabalha? Deus trabalha onde? Na semeadura. As pessoas só querem colher, mas onde Deus trabalha é na semente. Então a perseverança é a decisão de continuar fazendo o que é certo, mesmo quando os resultados que você espera, eles não aparecem. É estudar sem saber até mesmo quando é que vai ser o próximo concurso. É investir no casamento mesmo quando você estiver atravessando uma fase difícil no teu casamento. É permanecer educando os seus filhos, mesmo quando eles ainda não compreendem todos os seus esforços. Vocês não podem desistir. É continuar servindo a Deus quando não é a mesma emoção lá do começo. Lembra que eu falei? Quando a gente começa aquela emoção, aquela empolgação, daqui a pouco acontece alguma coisa, a gente enfraquece. Não, é continuar servindo. E a perseverança é a fidelidade sem ver aplausos. É a obediência quando ninguém está vendo. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Então nós não podemos parar. Construir casamentos, construir filhos, né? Estudar depois de um dia inteiro de trabalho. Eu sei aqui que tem muitos jovens aqui que estão trabalhando, estão empreendendo, e servir o ministério, tudo isso cansa. Empreender cansa, esperar em Deus cansa. Eu estou aí esperando, meu Deus. Os processos, cansa. Mas existe uma diferença grande entre estar cansado e você desistir, pô. A gente não pode desistir. Nós jamais vamos nos decepcionar com Deus. A gente fica cansado, como eu falei, a gente não pode se esconder da realidade, das responsabilidades, das cobranças. A verdade é que Deus nunca falou para a gente resolver todos os nossos problemas, todos de uma vez. Ele só quer que nós permanecemos nele hoje. E a perseverança de Paulo, eu trago mais um versículo aqui. Paulo é um exemplo. Quando ele escreve a última carta a Timóteo, 2 de Timóteo 4:7, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, Paulo aqui está celebrando que uma permanência, ele trilhou, porque o extraordinário não é apenas, como a gente falou, né? Não é só na largada. O verdadeiro combate é quando você cruza a tua linha de chegada. Você já viu um corredor? Às vezes ele não vai chegar em primeiro, não importa, ele quer completar a prova. Ele não importa, ele quer chegar até o final. Nós temos aqui alguns atletas, corredores, que estão aí se preparando para as próximas maratonas.
A questão é, eu preciso completar a prova. Então, queridos, é por isso que eu gosto de dizer, Deus não procura apenas pessoas talentosas, Deus procura pessoas constantes, porque o talento, ele pode sim abrir portas, mas a perseverança vai te manter caminhando quando os dias forem difíceis. E seja talvez isso o que Deus esteja formando em nós, não pessoas que brilhem somente por momentos, mas que nós sejamos pessoas que brilhem constantemente. Isso dentro de qualquer setor da sua vida, lá fora e aqui dentro do ministério. Sexta camada, piedade. Pedro continua acrescentando a perseverança, acrescentem a piedade. Ou seja, depois dele falar de permanecer, Pedro nos leva a uma dimensão mais acima, mais interessante, porque ele fala, aponta para uma vida de quê? A piedade, de reverência, devoção, consciência da presença de Deus. É fugir daquela aparência religiosa. Não é falar de um jeito diferente dentro da igreja e lá fora falar, de qualquer jeito, não. Não é só conhecer as expressões cristãs. Não é aprender somente a ter aquela aparência espiritual, não, nada disso. Piedade é viver de modo coerente diante de Deus. É quando a pessoa entende que Cristo ocupa o centro da sua vida. Porque a pessoa imatura, ela vai dizer, isso é pecado. Vai perguntar, isso é pecado? Agora, como é que a pessoa madura vai dizer, isso aqui agrada ao meu Deus? Isso aqui agrada ao Senhor? É lembrar de Deus antes de você entrar numa discussão no teu trabalho. É lembrar de Deus antes de você fechar um negócio, antes de você assinar um contrato. É antes de você corrigir, por exemplo, um filho. É lembrar de Deus antes de você tomar uma decisão dentro do teu casamento. É lembrar que Deus não está presente somente no dia de culto, mas Ele está na nossa rotina. E Paulo escreve isso lá em Colossenses 3:17. Temos, se não tiver, eu leio. Colossenses 3:17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Então diz Paulo, tudo o que fizeres, tudo é tudo. Não apenas aquilo que nós estamos fazendo dentro da igreja, no domingo, na segunda-feira lá no trabalho, temos que estar fazendo também. Não só apenas quando nós estamos ministrando, quando estamos diante dos nossos irmãos. Porque a vida de piedade, ela não divide a nossa vida em duas partes. Dentro da questão ministerial, espiritual, e dentro da nossa vida secular. Não. Para Deus existe uma só vida. A mesma pessoa que canta no culto é aquela pessoa que vai sair para trabalhar no dia seguinte. Então, queridos, porque aquilo que fazemos com o nosso tempo, o nosso corpo, o nosso dinheiro, nossas palavras, os nossos relacionamentos, revela quem ocupa o centro do nosso coração. Ela entende que a graça de Deus, a piedade, não é permissão para viver de qualquer maneira. Lembra daquele jargão que todo mundo usa? Eu já sou salvo, então vou fazer porque eu já sou salvo. Não. A graça de Deus não é permissão para isso. Pelo contrário, é a permissão de Deus para você viver uma vida nova, de novas atitudes. Porque a graça, ela sim, ela recebe como nós estamos, ou como nós éramos, como nós nos encontrávamos. Mas ela não nos deixa permanecer
como nós estávamos. Tem que haver transformação. Então, a piedade é uma vida baseada no amor, na reverência. E nós não estamos aqui obedecendo a Deus, tentando barganhar com Deus. Não. Nós obedecemos a Deus porque nós fomos alcançados pelo seu amor. Ele nos amou primeiro. Enquanto mais entendemos a graça, mais nós vamos desejar agradar aquele que nos amou primeiro. Amém? 7ª camada, fraternidade. Da piedade à fraternidade. Pedro continua, porque agora eu estou crescendo espiritualmente, minha vida será apenas entre mim e Deus. A minha vida agora sou eu e o Senhor. Não. Não é assim. Quem realmente cresce em Deus, aprende a caminhar com pessoas. A fraternidade é o amor entre os irmãos. É companheirismo, é cuidado, é lealdade, é sinceridade, é presença. Muitas das vezes é carregar o peso junto com o irmão. E hoje poucas pessoas sabem como estamos, as pessoas vivem solitárias. E fraternidade é mais do que estar no mesmo ambiente. Você precisa sim se preocupar com o teu irmão. É celebrar junto quando ele vence, quando ele atinge um objetivo. É levantar quem caiu sem se humilhar, é aconselhar sem controlar. É corrigir o irmão sem destruir o outro irmão. É perguntar como você está, mas perguntar de verdade. Como é que foi sua semana? E aí, está tudo bem contigo? Porque quanto mais a gente conhece a Cristo, a gente passa a amar pessoas. Eclesiastes 4:9 nos remete que melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, queridos, ninguém foi criado para atravessar essa caminhada sozinho. Deus usa pessoas para nos fortalecer, usa amigos para nos aconselhar, usa líderes para nos orientar, usa irmãos para nos corrigir, dá um toque, meu irmão, dá um toque aqui, desliga o celular aí, cara, presta atenção no culto, Usa a família para nos formar. Então, e saiba que a fraternidade, ela também precisa nascer dentro do casamento. Antes de sermos maridos e mulher, falando aqui para os casados, o casal precisa continuar sendo amigo um do outro. Os casais ainda dividem a mesma casa, mas às vezes não dividem o mesmo coração, conversam só sobre contas, sobre dificuldades, sobre as situações, sobre os problemas, mas muitas das vezes deixam conversar sobre sonhos, sobre projetos que vocês falaram lá atrás, e muitas das vezes está passando batido. Deixaram de sorrir juntos, deixaram de caminhar um do lado do outro. Então a fraternidade dentro do casamento, ela permanece a amizade dentro do casamento. É não transformar o outro apenas em parceiro de responsabilidades. É continuar demonstrando interesse. É ouvir, sem muitas das vezes falar, tá falando aí, sem interromper. É apoiar o crescimento do outro. É lembrar que o casal não é formado por 2 concorrentes. É formado por 2 companheiros de caminhada. Por exemplo, na criação dos filhos,
Fraternidade significa construir um ambiente em que existe autoridade, mas também tem que existir segurança. Filhos precisam saber que podem conversar, precisam saber que serão orientados, mas também serão ouvidos. Pais, ouçam seus filhos, conversem com seus filhos. Não sejam somente na sua autoridade, querendo somente corrigi-los. Sejam pessoas que caminhem com eles. Isso não significa que vocês não estão dando limites, pelo contrário. Significa que os limites são aplicados dentro de um relacionamento que o filho se sente amado e tem confiança. Ele vai se abrir com você. Na igreja, por exemplo, fraternidade significa entender que o ministério não é uma competição. O meu ministério é melhor, o meu ministério fez isso, o meu ministério fez aquilo. O crescimento de uma pessoa jamais vai diminuir o valor que o outro fez, jamais. A oportunidade do irmão jamais pode ser uma afronta, uma ameaça. Pelo contrário, você tem que vibrar com sucesso. A vitória do outro não precisa produzir inveja. Porque nós fazemos parte do quê? Do mesmo corpo. Paulo ensina isso. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. Ou seja, a fraternidade ela vai combater o quê? A comparação. Porque o outro toca melhor do que o outro. Ou porque o outro... ajuda o cara a aprender a tocar. Ajuda ele. Para só de criticar. Ajuda, dá oportunidade. Combate a diferença, combate solidão. Muitas pessoas são colocadas dentro do ministério, dentro da igreja, escanteadas por isso. Combate a ideia de que cada um deve resolver o seu problema sozinho. É problema seu, resolva o seu. Não, isso não é cristianismo. Uma igreja madura não é uma igreja apenas de uma boa pregação. É uma igreja em que as pessoas cuidam uma das outras. Isso é igreja. O que adianta você ouvir uma excelente palavra aqui e você não cuidar do seu irmão, do seu próximo? Oitava e última camada. O amor. Pedro, lá no versículo final, a fraternidade acrescente o amor. Pedro termina onde Deus sempre desejou nos revelar. O amor. Mas aqui a gente não está falando amor somente de sentimento, não. Estamos falando de amor que a Bíblia apresenta como entrega, como compromisso, como decisão. Porque é o amor que permanece, é o amor que serve, é o amor que tudo suporta, é o amor que escolhe fazer o bem mesmo quando não recebe nada em troca. E veja que interessante que Pedro coloca o amor no final. No final dessa construção. Vocês acham que é porque o amor é menos importante? Óbvio que não. Porque o amor, ele é exatamente a expressão máxima de todas as camadas anteriores. Porque sem fé, o amor perde sua fonte. Sem virtude, o amor perde a sua integridade. Sem conhecimento, o amor se torna ingênuo. Sem domínio próprio, o amor se torna num impulso e egoísmo. Sem perseverança, o amor desiste quando vem a primeira dificuldade. Sem piedade, o amor deixa de refletir o caráter de Deus.
e sem fraternidade, o amor permanece somente da boca para fora, somente no discurso. Então Pedro diz, agora acrescente lá o amor, acrescente, porque esse é o objetivo da construção. Deus não está formando apenas pessoas disciplinadas, profissionais competentes, líderes preparados. Ele está formando pessoas que têm que se assemelhar a Cristo. E a maior marca de Cristo é o quê? O amor. Jesus disse lá em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus, ele não disse que o mundo nos reconheceria apenas pelo conhecimento, não pelos nossos dons, nem pelas quantidades de atividades que nós fazemos dentro do ministério. O amor, ele disse que é pelo amor. O amor aparece na vida real. Aparece quando, por exemplo, um casal continua escolhendo o outro, não porque a novidade passou. Não. Eu estou falando muito de casais porque eu sei que existem momentos que está havendo conflitos dentro de casamentos. E aparece quando marido e esposa aprendem a servir sem transformar cada gesto em um gesto de cobrança. Aparece quando alguém pede perdão antes de justificar um erro. Aparece quando pais se levantam cansados para cuidar dos seus filhos. Aparece o amor quando corrigem sem se humilhar, sem humilhar o outro. Aparece quando um cristão decide perdoar, mesmo tendo sido ferido. Ou seja, aparece quando usamos a verdade para restaurar e não para ferir o outro irmão. A gente precisa ter muito cuidado com as palavras. Amar não significa aprovar tudo. Amar também significa orientar, advertir, corrigir. Isso é amor. Mas sempre como o desejo de restaurar e conduzir a pessoa. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 13. Nisto conhecerão todos os seus... Não, é no 13. 1 Coríntios 13. Tem? Falando que o amor é paciente. Todos já sabem, né? O versículo. Ele diz que o amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso. O amor não é arrogante. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é a parte será deixada para trás. O que é parte será deixado para trás. Então, amados, percebam que quase tudo que Paulo disse sobre o amor existe constância, porque é fácil amar durante momentos que estamos naquele tudo dando certo, difícil é amar durante longos caminhos. Então, o que eu quero concluir, de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, dessas camadas, Pedro não está apenas apresentando as virtudes, ele está revelando o que eu chamei de um projeto arquitetônico para usar como formar cristãos maduros. A fé é o fundamento, sobre a fé o Senhor acrescenta as virtudes, depois o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Deus construindo quem você será. E antes dele te entregar determinadas responsabilidades, Deus forma essa estrutura dentro de você. É isso que nós precisamos transformar. Porque conquistar
é uma coisa e sustentar é outra. Lembra quando eu falei? Todo mundo quer construir algo extraordinário, mas se nós não estivermos preparados para sustentar isso que é tão extraordinário, se essa construção não for bem edificada, a gente vai ruir. A gente vai acabar errando. E eu quero terminar lá com Filipenses. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que o Senhor está dizendo aqui é que você não vai conseguir construir isso da noite para o dia. Não. Mas você pode dar o primeiro passo. Você pode avançar, acrescentando. O que Jesus está falando aqui para cada um aqui é: vamos recomeçar. Talvez aqui você esteja vivendo um tempo difícil e por muitas das vezes você se afastou do Senhor. E o Jesus está falando como ele falou lá no início da pregação: permaneçam em mim, permaneçam em mim. Sem mim nada podeis fazer. Por isso, amados, não despreze o dia de hoje. Não fuja do processo. Não abandone a construção. Não permita que uma falha nesse decorrer da construção. Saiba que Deus está te ajudando a edificar. Volte para a videira verdadeira. Permaneça no Senhor. Continue crescendo, continue acrescentando uma camada na sua vida. Continue caminhando. Porque a constância prepara você para o extraordinário de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Passei 18 minutos, mas vocês já estão acostumados com conexão, que a gente sempre passa. Mas algo que o Senhor tinha que completar, porque eu precisava construir junto com vocês essa edificação. Amém? E eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Estejam atentos a cada camada, a cada detalhe. Eu convido o Ministério de Louvor para subir ao altar. Eu não quero deixar, eu sei que tivemos pessoas que escreveram para oração. Eu gostaria de chamar os nossos ministros de oração para estarem aqui no altar, por favor. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos louvar ao Senhor, vamos começar louvando, e enquanto temos bastante pedidos aqui, temos 9 pedidos de oração. Glória a Deus. Por favor, pode tocar alguma coisa assim, para dela. Glórias a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações essa noite, e eu estou muito feliz porque o Senhor trouxe algo importante que Ele precisava falar aos nossos corações dessa forma. Como eu sempre falo para vocês, vocês têm liberdade com o pastor de conversar comigo, qualquer situação que vocês estejam passando. Eu, juntamente com a nossa liderança, nós estamos aqui abertos exatamente para te ajudar a crescer junto na graça, no conhecimento, a ser realmente, ter essa constância importante. Então vamos fechar os nossos olhos agora, que nós vamos interceder por alguns pedidos que chegaram até nós. Fernanda pede oração por sua vida, saúde, porque está
discos de hérnia e sentindo dor no fêmur. Senhor Deus e Pai, ó Deus de milagres, cremos, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Pelas tuas chagas, Senhor, nós já fomos sarados, Senhor. Ó Deus, aquilo que é impossível pelos médicos não é possível para ti, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. Ó Deus, tu criaste tudo e todas as coisas. Por isso, Senhor, visita agora a irmã Fernanda, Senhor. Ó Deus, vá com tua unção poderosa. Ó Deus, corrigindo todas essas dores, Senhor. Eliminando, Senhor. Trazendo alívio, Senhor. Tirando essas dores, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelo seu marido, Jorge Gentil também, Senhor, e familiares. Ou seja, Senhor, queremos orar por essa família bendita do Senhor, Pai. Ó Deus, manifeste, Senhor, o teu poder, que eles possam experimentar, Senhor, dos teus milagres, Pai. Para que eles possam testemunhar que é em ti que nós podemos confiar, Pai. Queremos também orar pela Jéssica, Senhor. Uma mentira de trombose, em nome de Jesus, Senhor. Elimina, Senhor. Traga, Senhor, essa circulação fluindo, Senhor. Em o nome de Jesus. Tiago também, oração de cura e restabelecimento da sua saúde. Oh, Senhor, quantas pessoas aqui estão, Senhor, perdidas, Senhor, num leito, sem esperança. Senhor, visita cada um agora, Pai. Oh, Deus amado, Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que cura. Tu curaste, Senhor, o leproso, Senhor. Tu curaste, Senhor, os enfermos, Pai. Queremos o mesmo de Deus de ontem, o mesmo de hoje. Evandro Meirelles também está internado no Barrador com câncer. Oh, Pai, Tu és o Deus que curou o câncer, Senhor, da minha vida. É o mesmo Deus que vai curar agora o Tiago, o Leandro, Senhor. Oh, Deus amado, Leandro, o Senhor Deus é contigo. Ele está regenerando as tuas células, Senhor. Ele está transformando, assim como Ele fez na minha vida, fez em milhares de pessoas. Ele continua fazendo, Ele vai fazer na tua vida. Eu creio pelo poder do nome do Senhor Jesus. Sônia pede oração pelo seu esposo Eduardo. Senhor, visita agora, Senhor, toca no coração, no relacionamento, Senhor, dessa família, Pai. Ó Deus amado, que o amor, ó Deus, que passe agora, Senhor, a existir no meio desse relacionamento, Pai. Que haja, Senhor, ó Deus, respeito, ó Deus, que tudo aquilo que passou, eis que tudo se fez novo. Ó Deus amado, toque, Senhor, no coração do seu esposo, Senhor. Ó Deus, tira o orgulho. Dê, Senhor, emocionalmente falando, Senhor, a cura emocional. A cura emocional. Em o nome de Jesus, Senhor. Oro também por Ednice, Senhor, que começará um trabalho de eletricista no dia 3 de agosto. Ó Deus, a porta que foi aberta, ninguém vai fechar. O Senhor abriu e Ele vai cuidar de você, Ele vai te capacitar. Eu oro também pela Maria Clara, tia da Glauciele, que segunda-feira estará no hospital, pedindo por sua cardiologia, por causa de um tumor no coração. Em nome de Jesus, esse tumor, ele está sendo agora destruído pelo poder do nome de Jesus. Eu oro com fé, Senhor. Ó Deus, Tu estás ultrapassando, Pai, as mídias. O Senhor está chegando no leito e o Senhor está operando milagres sobrenaturais. Eu creio. Eu oro também por Paulo Júnior, que está passando por uma virose. Cura. Ó Deus, elimina, Senhor, essas doenças desse século malditas, Senhor.
em nome de Jesus. Cura, em nome de Jesus, o Paulo. E oração também pela vida espiritual do Jorge Luiz. Não há nenhum caminho senão o caminho do Senhor. É no caminho do Senhor que nós construímos uma base sólida para a nossa vida. É através do caminho do Senhor que nós edificamos o nosso lar, que nós edificamos a nossa família, os nossos filhos. É que nós testemunhamos a nossa vida, o Cristo. É que quando nós espelhamos Deus como sal da terra, como luz desse mundo, não há outro caminho senão no Senhor. Ó Deus, oramos com fé e já entregamos todas essas causas àquele que é o nosso juiz, aquele que é o nosso médico, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oramos com fé e todos aqueles que creem no milagre, digam amém, amém. Aplaudam o Senhor com alegria. Vamos terminar com um louvor bem alegre. Vamos ficar de pé. Eu vou dar a bênção final antes. Pai amado, Pai bendito, obrigado por esse culto maravilhoso, Pai. Queremos agora pedir aos teus anjos, Pai, que nos tragam uma noite de descanso tranquila, suave. Ó Deus, que possamos chegar aos nossos lares protegidos, livrando de todo o mal, de toda sorte de maldade desse mundo, Pai. Ó, e que as doces consolações do teu Espírito se manifestem hoje e eternamente na vida do teu povo. Oramos com fé e o povo mais feliz dessa terra diga amém, amém. Vamos louvar e adorar a Deus. Aleluia. Declare: nada vai me separar. Nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Sabendo seu fim nunca pararás. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Mas teu amor não falha. Tu és o mesmo hoje e para sempre. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me amparar. Mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Olha o Mas amor. teu amor não O amor falha. nunca vai falhar. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas.
Glórias a Deus, o teu amor não falha, nunca falhou, Senhor. Boa Graça e noite. paz, amado. Até amanhã. Pós-culto.